Irmãos, vocês aqui já nos conhecem, né? Mas eu achei interessante, eu falei com a irmã Liliane a respeito, antes da gente começar as nossas perguntas, que a gente tivesse um tempo de cada um se apresentar, não é? Como vai funcionar o nosso podcast? A gente vai ter esse momento de apresentação, o que a nossa vida tem a ver com adolescentes, quem somos nós aqui para falar a respeito desse assunto. E logo depois, eu tenho umas perguntas para fazer para ela tem algumas perguntas para fazer para mim, porque como psicóloga ela tem algo para nos ensinar, como pastor de adolescente eu tenho algo também para ensinar, e depois a gente vai liberar para que vocês, pais, até vocês adolescentes, jovens, façam perguntas também a respeito desse assunto, amém? Então, Liliane pode começar se apresentando, fala aí da sua formação, da sua experiência. Boa noite, graças e paz, igreja. Bom, eu sou Liliane, formada em psicologia há 17 anos, e nessa caminhada na profissão, passei por alguns setores da psicologia. Dentre elas, a maioria eu estive na assistência social, e dentro dessa tipificação do SUAS, eu estive em um equipamento que é onde ganhou meu coração, que foi no IASES, né? Para quem não conhece, vou falar de uma forma aqui clara para todo mundo entender, é onde os adolescentes infratores, eles ficam sob poder da justiça, né, sob internação, cumprindo o ato infracional, né? Então, minha atuação mais direta com o adolescente foi nesse setor, que foi algo assim, uma experiência incrível, mas atuei também dentro da assistência em CRAS, CREAS, durante 13 anos da minha caminhada na psicologia. Depois atendi no SUS, né, no atendimento clínico, até que veio pandemia, e aí toda a busca, né, do sofrimento emocional que a pandemia trouxe, Deus me conduziu para abrir o atendimento clínico de forma individualizada, e aí foi quando eu abri um consultório aqui em Nova Almeida, e Deus tem me abençoado muito nesse... Eu falo que é um ministério, Deus tem me abençoado muito, e nesse espaço eu consigo tanto cuidar como tratar também, de alguma maneira, espiritualmente, quem permite, né? E hoje, além do consultório, voltei para a assistência, porque quando a gente é picado pela mosquinha da assistência, a gente deixa o coração lá, e aí eu voltei para a assistência. Hoje eu atuo no município de Fundão, na gestão da Secretaria de Assistência. Tem sido também algo incrível, uma experiência que tem alegrado muito meu coração. Amém. Eu sou o pastor Clériston, e além de ser pastor da nossa igreja em Nova Almeida, eu tenho uma caminhada com adolescentes praticamente desde que eu saí da adolescência, né? Antes de ser pastor, eu trabalhei muitos anos com a organização Embaixadores do Rei e também com a organização Mensageiros do Rei, que são organizações das igrejas batistas voltadas para o preparo missionário de crianças e adolescentes. Então, a gente, além de desenvolver o trabalho nas igrejas locais, eu formava missionários que trabalham com isso, né? Tanto no estado quanto em outros lugares do Brasil, organizava eventos, congressos gigantescos de até 600 meninos ali, né? Várias vezes por ano, tanto congressos de meninos quanto congressos de meninas. E aí, meus irmãos, ainda antes de me tornar pastor, eu me tornei professor e fui dar aula no ensino médio aqui do bairro. Então, o meu dia a dia era de 7 horas da manhã até tarde, às vezes até de noite, né, trabalhando diretamente com adolescente. E com a carga horária de língua portuguesa,
que acabava que eu passava mais tempo com os alunos do que muitos pais passavam com os próprios filhos, e acabava ali tendo um acesso, não é? De forma que muitas gerações de pais hoje, de adultos, pais de família, mães de família de Nova Almeida, passaram por mim, seja na escola, seja na igreja, não é? E com isso, os anos foram passando, a gente foi trabalhando na igreja com outras atividades. Hoje a gente atua muito firmemente em eventos voltados para adolescente, como a Cabana Teen, como Imersão Teen, que a gente vai falar, né? Mas aí, daí para frente, basicamente, a minha vida, desde que eu saí da adolescência, é lidando diretamente com adolescentes. E é isso. Vou começar fazendo as perguntas. Liliane, eu vi algo recentemente a respeito de como começou o Setembro Amarelo. E eu descobri que essa campanha começou por causa de algo que aconteceu com um adolescente. Conta pra gente como é que foi essa história. O fato acontece em setembro de 1994. Um adolescente de 17 anos, chamado Mike, ele conta a história, né, que ele era um adolescente muito habilidoso, muito amável, e ele tinha habilidades com mecânica. Ele tinha um carro, que, aliás, é um carro muito bonito, um Mustang. Ele mesmo reformou esse carro, pintou o carro de amarelo e, em setembro de 1994, ele cometeu o suicídio, né? Encontraram o corpo do Mike no próprio carro, com uma carta. E, durante o velório desse adolescente, a família distribuiu algumas fitas amarelas com alguns bilhetes, né, de apoio para quem estivesse vivendo algum momento de dor ou de dificuldade, encorajando essas pessoas a procurarem, a pedirem ajuda. Então, a partir dali, nos Estados Unidos, surgiu essa campanha. Chega, se não me engano, acho que em 94, talvez 95, não sei, alguém pode verificar aí o surrim de datas. Mas chega para a gente 2005. Chega aqui no Brasil, a partir da Organização Mundial de Saúde e da Sociedade de Psiquiatria. Essa campanha ela vem para o Brasil e torna algo mundialmente conhecido, que é a campanha do Setembro Amarelo. Não dá para a gente imaginar o tamanho da dor, né? De uma família descobrindo o filho nessa situação. E o que eu percebo, eu acredito que você deve ver muito isso também no seu trabalho, é que os pais, normalmente, num primeiro momento, eles não têm a mínima noção do que está acontecendo na vida do adolescente. Eu postei um vídeo divulgando esse podcast, comentando que, às vezes, os pais veem o filho acordando de manhã, indo para a escola, fazendo tudo, rotina normal, volta, às vezes pergunta, está tudo bem, meu filho? Sim. Como é que foi na escola? Normal. E, muitas vezes, não tem a menor ideia do tamanho do buraco que está no coração desse adolescente. E a dúvida que eu tenho certeza que muitos pais têm é o que fazer, como acessar o coração desse adolescente. E você, como psicóloga, poderia dar algumas dicas para a gente do que fazer, de como proceder, né? Algo nessa direção. Sim, essa pergunta ela requer muita atenção, é uma pergunta muito importante. Por quê? Eu costumo sempre dizer que a família, os pais, o responsável por esse adolescente, precisa, antes de qualquer coisa, conhecer esse adolescente. Porque, às vezes, a gente tem uma certa dificuldade de entender o que é ver e o que é enxergar, né? Porque, quando eu falo, você precisa conhecer o seu adolescente,
a pessoa fala assim, mas como? Eu vejo meu filho todos os dias, ele está todos os dias dentro de casa, como que eu não o conheço? Ver é diferente de enxergar, né? Então, para você entender que aquele adolescente está passando por alguma questão emocional, você precisa conhecer aquele adolescente. Porque o primeiro sinal que vai aparecer no adolescente que está carregando algum sofrimento emocional é a mudança de comportamento. Mas se você só vê e não enxerga aquele adolescente, como que você vai discernir a mudança de comportamento, né? O adolescente que, de repente, ele era extrovertido, era brincalhão, era amável, se torna alguém mais recluso, alguém mais áspero, mais agressivo nas palavras ou no próprio comportamento. E se você não enxerga aquele adolescente, passa despercebido, porque a nossa vida é corrida, né? Nós temos inúmeras demandas no dia a dia. Então, enxergar é se relacionar. Precisa ter relacionamento, precisa ter acolhimento, precisa ter escuta, mesmo com os desafios do dia a dia, de uma vida corrida, de trabalho, de escola. Tem que ter tempo de qualidade para que você conheça aquele adolescente, né? Então, vai ter, sim, uma mudança de comportamento, porque um fato trágico como esse do Mike, né? Não acredito que tenha acontecido assim, de repente. Os sinais, eles se arrastam, às vezes são sutis, mas se aquele responsável, ele conhece de fato, ele percebe que tem algo que não está bem. Então, a primeira dica, e acho que a mais importante é: conheça o seu adolescente, a sua criança, porque crianças também sofrem de depressão, né? Então, precisa conhecer, enxergar, se relacionar, tirar tempo. Às vezes, a pessoa fala assim, mas eu só tenho meia hora, vai ser meia hora de qualidade. Enquanto todo mundo senta, faz uma refeição, desliga a televisão, tira o celular, conversem, olhem no olho. É nesse momento que você vai conseguir perceber se tem algo estranho, algo diferente. É nesse momento que o vínculo vai acontecer e que pode evitar tanto sofrimento. Queria acrescentar duas coisas nisso, né? Às vezes a conversa ela não vai fluir no natural, sabe? Com um psicólogo já é difícil as pessoas se abrirem, ainda mais com os próprios pais. Naturalmente o adolescente ele vai se fechando, vai colocando uma barreira, não é? E isso que a Liliane colocou do tempo de qualidade, vai ser mais fácil você conseguir conhecer e conversar com ele, fazendo uma atividade junto com ele, do que simplesmente conta aí para mim, desembucha, fala o que está acontecendo. Pronto, desliguei a televisão, olha aqui no meu olho, fala o que está vendo. Vira uma inquisição, né? Não vai rolar. Agora, chama para jogar uma bola, vai dar uma volta na praia, sei lá, saiam juntos para fazer alguma coisa que não seja tela. Algo que naturalmente vai botar vocês para interagirem, para rirem, e de preferência, algo que faça parte do mundo mais do adolescente do que do seu. Se o seu filho não gosta de pescar, não vai levar para a beira d'água para pescar, porque ele vai continuar mais emburrado ainda, né? Descubra o que ele gosta, o que ele pode fazer para investir nesse tempo de qualidade. Aí entra a questão do conhecer. Entende por que é tão importante conhecer? Porque se a gente não conhece os nossos filhos, e parece uma coisa estranha falar isso, pastor, mas às vezes acontece, é muito comum, acredito que na escola também, da gente chamar o responsável para conversar e falar, olha, seu filho precisa de ajuda nesse sentido. E aí, aquele responsável fala assim, não, mas meu filho não faria isso, o meu filho não falaria isso.
Aí é a hora que a gente entende, você não conhece seu filho. E essa era a segunda coisa que eu ia falar, sabe? Porque eu lembrei muito de várias situações, tanto de conflito em escola, quanto de situações na igreja. Gente, nós, pais, às vezes a gente fica um pouco orgulhoso de admitir que a gente não sabe tudo sobre os nossos filhos. E uma das coisas que a gente mais ouvia lidando com pais de adolescentes é: meu filho não é assim não, eu conheço o meu gado. E o filho atrás da mãe, né, já faz sinal para a gente assim: não tenho a menor ideia. Então, meu filho não faz isso na sua frente, pelo amor de Deus. Parta do princípio de que você não necessariamente sabe de tudo. E quando você ouve a versão dele dos fatos, é a versão dele dos fatos. Quem está junto no ambiente de escola, quem está junto nas atividades, é que realmente vai saber o que está acontecendo. Então, assim, primeira coisa, seja humilde para não perder o seu filho. Para o seu próprio bem, para o bem de vocês, seja humilde. E parta do princípio que, na verdade, você tem muito a aprender a respeito de quem é aquela pessoinha que não é mais uma criança, que está ali na sua frente. Separei mais uma pergunta aqui. Uma vez identificado que esse adolescente ele está possivelmente com depressão, com ideação suicida, o que os pais devem correr e fazer? Pedir ajuda, humildade, reconhecer que isso não é sinônimo de fraqueza. Ai, mas eu falhei, eu não posso admitir que eu falhei como pai, como mãe. Primeira coisa, entender que depressão, ansiedade é uma doença, né? Assim como a gente gripa, assim como a gente desenvolve outras doenças físicas, nós também desenvolvemos doenças emocionais. Elas existem, elas são reais, elas estão classificadas nos manuais de saúde. Se gastou e se gasta até hoje muito tempo estudando isso, então não é nada inventado da nossa cabeça, não é moda, não é achismo, é muito estudo, são muitos anos de estudo e comprovação científica. Todo mundo está suscetível a adoecer. Então, a primeira coisa, perceber um comportamento diferente. Quando chega no nível da ideação suicida, a coisa já está grave, né? Aí já é correr mesmo para o atendimento. Mas, antes disso, perceber um comportamento diferente, procura ajuda. Procura ajuda na unidade de saúde. Se tem plano de saúde, procura no plano de saúde. Seja onde for, procurem ajuda. Seja humilde, né? De reconhecer a fragilidade humana, porque nós somos frágeis, sim, nós temos um limite, sim, ninguém pode ser forte o tempo todo, isso é impossível. E perceber o adoecimento, procura ajuda de um médico, de um psicólogo, se for possível, dos dois. Tem casos que a gente precisa do acompanhamento dos dois, né? Tanto de medicamento como da psicoterapia. Enfim, precisa procurar ajuda. Eu não tenho coragem de procurar porque eu tenho vergonha. Graças a Deus, tem uma igreja aqui que é saudável, tem um pastor que é mente aberta. Procura ajuda que ele vai saber encaminhar para alguém, para algum profissional, né? Mas procurem ajuda em algum lugar, procura uma pessoa da sua confiança, procura alguém que você conhece e que faz o tratamento. Não tenha medo de conversar, de expor a fragilidade. A gente tem que, antes de tudo, reconhecer, somos seres humanos, frágeis, não dá para ser forte o tempo todo. Infelizmente, coisas ruins acontecem na nossa casa também, e está tudo bem pedir ajuda. É o primeiro caminho, procurem ajuda. O adolescente, naturalmente, ele vai ter mudança de comportamento. De qualquer maneira, doente ou não, ele não vai ser a mesma coisa de quando era criança. Há alterações químicas no cérebro, hormônios
questão da própria sociedade, enfim. Talvez você fique com dúvidas, será que é só coisa de adolescente ou será que o meu filho realmente está adoecendo? Entenda uma coisa, é sempre melhor a gente errar por excesso do que por falta. Por via das dúvidas, trate a situação como sendo possivelmente grave, né? E uma outra coisa que eu queria até te perguntar, que não está aqui na lista, né? Mas é algo que me ocorreu. Pais com histórico de depressão precisam estar mais atentos. Sem dúvida. O histórico genético está entre os casos de risco, né? Então, se tem um pai, uma mãe ou uma avó que teve depressão, tem que ficar mais atento. Se teve suicídio na família, mais atento. Agora, só o fato de ser adolescente já está entre o fator de risco. Existe uma classificação que está nos manuais da saúde que descreve, né, os fatores de risco. Entre eles está ser solteiro, é um fator de risco, porque a pessoa, quando está casada, é uma fonte de proteção, porque existe relacionamento, né? Então, fica a dica para os solteiros. Vamos Orem casar para aí, que gente. Deus envie o escolhido ou a escolhida. Ser idoso é um fator de risco. Ter algum familiar com adoecimento psíquico é um fator de risco. E ser adolescente é um fator de risco. Olha só, a gente não sabia desse detalhe, né? Só pelo fato de ser adolescente, a gente já tem que estar muito mais atento. E, claro, cada uma dessas outras coisas. Eu tenho uma lista de solteiros que eu oro, daqui da igreja, sabe? Talvez alguns aqui estejam nela, mas casar é bom demais, gente. Ajuda você, não só com relação a vencer a depressão, mas muitas outras áreas da vida da gente. Amém? Você tem perguntas? Tenho perguntas. Vamos às perguntas ao pastor. Como a igreja pode colaborar com a saúde mental dos adolescentes? Como será que uma igreja pode colaborar, né? Gente, são várias coisas. A primeira delas é que a igreja, por definição, ela é uma rede de apoio. Antes da gente ter esse conceito bem formulado, não é? A igreja, desde o início, sempre foi uma rede de relacionamento que ampara as pessoas em sofrimento e em qualquer situação, né, de dificuldade da vida. A igreja, por si só, ela já faz isso, ela já é um amparo. Nós que temos fé, nós que cremos que a igreja é corpo de Cristo, nós sabemos que vai muito além disso. Que o simples fato de uma pessoa botar o pé num ambiente de culto, não é? Algo já começa a acontecer na vida dela. Nós tivemos aqui no início do culto um testemunho muito forte do irmão que estava ministrando o louvor, não é? Do que Deus faz. Nós cremos realmente, meus irmãos, que nós estamos num ambiente marcado pelo poder de Deus. Mas ainda que a gente fosse totalmente ignorante com relação às questões espirituais, cético, se fosse ateu, ainda assim, a igreja seria um ambiente de cura, justamente por ser essa rede de apoio. E vai para além disso, né? A igreja, além de ser um ambiente de apoio por si só, ela também, no caso da nossa, é um ambiente de acolhimento. Nós somos reconhecidos na comunidade, até pelos próprios adolescentes, como um lugar de refúgio. Eu sempre me lembro de uma vez que a gente estava aqui num culto e, de repente, entrou um adolescente sangrando, toda cortada, e, pela graça de Deus, a gente tinha aqui profissionais da saúde, a doutora Sudemar, né, médica, estava aqui presente no momento, e os irmãos da igreja ampararam lá atrás, e na conversa, no momento que ela acalmou, você sabe o que ela disse? Ela virou e falou assim: eu lembro que aqui tinha uma igreja e que eles ajudam pessoas, então eu corri para cá. O lugar no bairro que essa menina desesperada, ela foi procurar ajuda, foi justamente aqui.
Mas vai, como eu disse, muito além disso, né? A Liliane participa com a gente de alguns retiros que a igreja faz, né? Que a igreja participa. Um deles é a Cabana Teen. Na Cabana Teen, nós temos ali tratamentos específicos para áreas da vida do adolescente. Alguns tratamentos acontecem completamente ali, outros são um ponto de partida para o que Deus vai fazendo, que envolve a área de paternidade, que envolve a área de sexualidade, de identidade, muitas coisas. E nós temos também aqui na nossa igreja um evento chamado Imersão Teen. E o Imersão Teen, inclusive, está se aproximando. E o que o Imersão Teen, ele tem a ver com essa questão da saúde mental, não é? Irmãos, entre os muitos assuntos que nós abordamos lá, a questão do suicídio e da depressão é um assunto que a gente trata muito abertamente. Esses retiros, eles têm essa oportunidade da gente abrir certos assuntos que no dia a dia, muitas vezes, a gente não consegue. E ali o adolescente, ele tem a oportunidade não só de ser tratado, mas também de abrir o coração em muitas oportunidades e explicar. Nosso último retiro, por exemplo, eu vivi uma experiência muito forte nesse sentido. Eu estava falando a respeito do problema da ideação suicida, e eu fiz uma consulta com aqueles adolescentes que estavam ali. Eu falei assim para eles: eu quero que venha à frente nesse momento todos aqueles que já passaram por essa luta contra a ideação suicida ou ainda estão passando. Venham à frente. Nós estávamos ali em 97 adolescentes. E, se não me engano, apenas 4 deles ficaram para trás. Irmãos, isso foi um retrato para mim, um choque muito grande do estado que está essa geração. Foi um retrato de como está a nossa geração, do risco que eles estão correndo, que eles estão expostos, e como é urgente essa demanda nossa como igreja, de tratar esses adolescentes. A partir desse momento, eu entendi que a gente não podia focar simplesmente naqueles que estavam por aqui, não é? E nós expandimos e transformamos o Imersão Teen, o Imersão Total Teen, em um evento para outras igrejas, para que esses adolescentes sejam tratados, tenham saúde emocional e retornem para suas igrejas, não é? Ou pelo menos tenham ali um pontapé inicial nesse tratamento. E além disso, tratamos muitas outras questões que se relacionam indiretamente, né? O problema da identidade de gênero, questões relacionadas à sexualidade, homossexualidade, de uma maneira geral, nós abordamos nesses retiros, né? E damos ali a oportunidade também desses adolescentes se abrirem. Então, aproveito essa oportunidade para dizer para vocês pais, para vocês que conhecem adolescentes, insistam. Muitas vezes eles não querem estar num ambiente de confronto. Muitas vezes eles vão fugir, eles vão colocar 1001 empecilhos no meio do caminho, porque é igual a gente para ir para o médico, muitas vezes, né? Nós homens principalmente. É igual um adulto para procurar um psicólogo, sabe que vai mexer, sabe que vai doer. E aí precisa realmente da intervenção de você que ama, de você que se importa, para conduzir essa pessoa a um lugar de cura. O adolescente é muito resistente à terapia. Hoje, isso já está abrindo um pouco mais, mas eles ainda são resistentes. Então, precisa da ajuda mesmo, da família e da igreja. Aí, só complementando a sua fala, pastor, a respeito, né, dessa responsabilidade da igreja, quem faz terapia comigo já ouviu isso inúmeras vezes, mas não é algo que eu tiro da minha cabeça, tá? Nós somos seres espirituais também. Então, a gente precisa tratar corpo, alma e espírito. Aí entra a responsabilidade da igreja. Porque quem está fazendo terapia tem conhecimento disso, porque eu estou sempre repetindo. Mas quem não está? E quem não tem nenhuma fé? Como nós vamos alcançar? Olha a responsabilidade. E aí eu não estou falando só dessa igreja, só do pastor, só dos líderes. É uma responsabilidade nossa que entendemos, que aceitamos Jesus, que somos cristãos,
e que, se a gente precisa ser imitadores de Cristo, como foi falado aqui, a gente precisa passar, como dizem os adolescentes, passar a visão, né? Então, olha a nossa responsabilidade enquanto igreja. Tem mais pergunta? Vamos lá. Como uma igreja local pode se tornar como uma igreja como essa, que se preocupa com a saúde mental, com o cuidado com o adolescente? Então, vamos lá, gente. São duas coisas, né? A visão correta e a atitude correta. Primeira coisa, a visão correta. Tem muita igreja que tem vontade, mas a prioridade deles é manter os seus usos e costumes. E corta completamente o diálogo para as novas gerações. Existem igrejas que implicam com o vestuário de uma forma que vai para além da recomendação bíblica, que é puramente mania de gente religiosa. Implica com o cabelo da pessoa, implica com um monte de coisa, que torna muitas vezes inviável um adolescente da geração atual se sentir à vontade num ambiente desse. Inevitavelmente, essas igrejas vão envelhecendo e vão acabando, porque perdem a capacidade de se comunicar com as novas gerações. Uma igreja precisa ter uma visão de entendimento disso. E às vezes é um desafio, porque alguns irmãos querem uma igreja que seja fechada para gente mais idosa, gente mais adulta. Eu não quero esse tipo de música na igreja. Pastor, precisa dar mais ênfase a isso, aquilo, outro, e não entende o tamanho da gravidade da situação. A igreja precisa amar os adolescentes. De uma maneira geral, adultos, idosos da igreja precisam ter essa visão. Eu me lembro de uma igreja, aqui na Grande Vitória, uma igreja bem tradicional, bem antiga. Ela estava envelhecendo, estava diminuindo, e os idosos da igreja perceberam que a igreja estava acabando. E eles foram lá e chamaram para pastorear a igreja estava sem pastor naquele momento, um pastor de jovens de uma igreja bem grande, né, bem conhecida. Pegaram um casal de pastores que faziam um monte de maluquice com os jovens e chamaram para serem presidente daquela igreja de idosos. E o resultado foi que essa igreja virou de perna para o ar. E está bem, né? E seguiu adiante, e de uma hora para outra tinha mais de 200 pessoas na igreja, e gente que tinha essa visão de cuidado chegou junto. Então a igreja precisa entender que é para além do gosto pessoal. Cuidar de adolescente é algo missionário, é algo que Jesus quer que aconteça, né? E aí, tendo a visão correta, não adianta só você saber, você tem que fazer algo nesse sentido. E, como você falou, né? Pega a visão. A liderança da igreja precisa passar essa visão para os membros ao ponto de contagiá-los. Hoje aqui na nossa igreja nós temos um exemplo disso, que são os trabalhos com adolescentes. Nós temos esses retiros de adolescente, que a gente envolve tanto na Cabana Team quanto no Imersão Team. Uma equipe grande de trabalho. A Cabana, embora não seja um evento da nossa igreja, a grande parte das pessoas que vão servir são pessoas da nossa igreja. Por quê? Porque a gente já tem a atitude correta nesse sentido. Temos aqui um culto lindo que acontece toda terça-feira. Os nossos pastores de jovens, liderança de adolescentes, juntamente com a equipe, reúne uma grande quantidade de adolescentes com mensagem voltada para a linguagem deles, com uma música, uma linguagem voltada para a linguagem desses adolescentes, que é o que vai dando manutenção no cuidado. Então, são atitudes de cuidado. A gente cuida desses adolescentes em algumas instâncias. A gente cuida deles em retiro. É muito importante que eles estejam lá, que saiam desse ambiente normal e vão para lá para serem cuidados. É importante nos cultos gerais, mas existe uma terceira coisa, de atitude, que a igreja precisa ter para cuidar. Tem coisa que vai ser só despertada no retiro. Tem coisa que não se trata no culto maior, no culto grande. Tem coisa que é só no relacionamento mais próximo. A igreja precisa ter célula. É nas células com adolescentes que algumas coisas vão ser botadas para fora.
É ali que, às vezes, as histórias mais profundas de mágoa, de abuso, de traumas, de sonhos, de anseios, de tudo aquilo que realmente toca no cerne do problema, é que vai vir à tona para ser tratado. Então, é importante, assim, que a gente, como igreja, né, entenda o lugar da célula nesse tratamento também dos nossos adolescentes. Pastor, entendendo, né, esses lugares, esses espaços que a igreja promove para o adolescente, como que a família pode incentivar, envolver o adolescente em todas essas ações que a igreja desenvolve? A família precisa ser parceira. Existe, muitas vezes, preconceito no meio dos pais, principalmente daqueles pais que não são cristãos, não é? Eles entendem que, como eles não estão numa igreja, que os filhos não necessariamente vão seguir. Então, volta e meia, a gente ouve que pais tentaram, de alguma forma, boicotar a presença dos filhos na igreja. Eu ouvi de um adolescente da nossa igreja, recentemente, que a mãe, ela ficava falando constantemente, agora você só quer saber desse negócio de igreja, que não sei o quê, depreciando todo o interesse da filha. Gente, a filha está vindo para a igreja, pelo amor de Deus. Não está indo para o baile funk, não está indo para a boca de fumo, não está indo para outros lugares, está vindo para a igreja. E às vezes isso causa um incômodo no pai, na mãe. E eu vou te falar, como alguém que trabalha com adolescente, tipo, há mais de 25 anos. Presta atenção nisso que eu vou dizer. Eu cansei de ver essa situação acontecer. E eu vi adolescentes crescerem, se tornarem adultos e simplesmente não firmarem na igreja, e os pais se arrependerem amargamente por isso. Domingo, eu saindo da igreja, eu encontrei a mãe de um deles. E eu perguntei, como é que está fulano de tal? E ela falou, não quer saber de nada da vida, está nessa forma, perdido, desce dessa maneira. E eu fiquei me lembrando da luta que foi quando eu quis batizar o filho, das coisas que ela mesma falou, de quantas vezes ela não deixava a criança ainda, né, e depois adolescente, estar na igreja, enquanto ela queria. Então, assim, impulsione. Você quer ver uma atitude burra que muitos pais cometem? E eu preciso dizer isso. Entenda, com muito carinho, Jesus chamava as pessoas de nécias, que basicamente é a mesma coisa. Presta atenção, papai, mamãe. Existem pais que proíbem os seus filhos de vir para a igreja. Me permita, com todo carinho do mundo, dizer, não seja burro, porque isso é burrice. Sabe por quê? Aconteceu algum problema aqui na igreja, eu não gostei da forma que alguém pisou no pé do meu filho, eu não gostei que virou a cara e tal. E na escola, não acontece isso? Um professor nunca tratou mal o seu filho? Um colega da escola nunca falou que ia pegar ele na saída? E você proíbe o seu filho de ir para a escola? Você sabe por que você não faz isso? Porque senão o conselho tutelar vai atrás de você. Mas para a igreja faz, sabe por quê? Porque você não tem medo de Deus. Você tem medo do conselho tutelar, mas não tem medo de Deus, do juízo de Deus, da mão de Deus sobre a sua vida. Presta atenção, é mais importante para o seu filho estar aqui do que estar na escola. E eu não estou diminuindo a escola. Eu sou da área da educação, tenho especialização na área da educação, mestrado na área da educação. Eu poderia falar muito aqui sobre a importância do seu filho estar dentro da escola. Mas entenda, o que tem aqui é algo muito maior. Seu filho ficou aí com mimimi, não estou afim. Do mesmo jeito que você pega e manda ele para a escola, pega e manda para a igreja. Não deixe que coisas assim venham, de alguma forma, atrapalhar, não é? Às vezes, deixa para lá, não vou falar isso não. Vai lá. Eu posso falar? Pode. Só para complementar. Já fui muito duro. Ele falou com amor e carinho, eu vou complementar. Tem pai e mãe que o menino gosta de vir para a igreja. Não estou falando aqui nessa igreja, tá, gente? Estou falando de forma geral. Gosta de ir para a igreja, gosta de ser atuante na igreja,
Aí o menino comete um deslize. Adolescente, a gente que é adulto deslize, imagina o adolescente. Aí o pai e a mãe, vou te deixar de castigo. Você não vai na igreja. Você vai ficar um mês sem ir na igreja. Mas não faz para a escola, né? Vou te proibir de fazer a prova de matemática. Não faz. É isso, meus irmãos. Vai ter consequência. Papai e mamãe, vai ter consequência isso que você faz. E consequência de médio e longo prazo. Não seja esse tipo de pai, sabe? Mesmo que você não seja crente, mesmo que você não seja da igreja, se preocupe se o seu filho começar a desanimar de vir. Pegue e vem junto, porque aqui é o ambiente de cura, aqui é o ambiente de acolhimento. Sabe, os meus filhos, Liliane, um dia desses, eles estavam fazendo atividade da escola bíblica no sábado à noite, atrasados, gente querendo ir dormir e estava lá fazendo ainda. Aí um deles falou assim: mas é só da igreja, não precisa fazer não, né? Não é igual da escola. Aí eu virei e falei assim: negativo. Da igreja é mais importante você fazer a tarefa e entregá-la para o irmão Jussiel do que na escola. Aqui a gente está ensinando coisa muito mais importante que matemática e português. É sobre isso. Posso fazer mais uma pergunta? Fica à vontade. Um pouco polêmica. O que o senhor diria para uma ovelha, né, um adolescente, ou mesmo um adulto que está enfrentando questões emocionais, mas que nega que está sofrendo uma questão emocional e que nega que precisa da ajuda? Vou levar para o lado espiritual. O diabo é o pai da mentira. A gente precisa trabalhar com a verdade a qualquer custo, sabe? Existe uma coisa que eu falo para todos os problemas que a pessoa passa na vida na igreja. Tem até figurinha aqui para isso. Pergunta para Deus. Você acha, eu não estou não. Será? Pergunta para Deus se você está mesmo. E deixa Deus te mostrar isso. Quando Jesus estava na mesa, na última ceia, ele falou que um deles ia trair. Teve um que virou para Jesus e falou assim: porventura sou eu, mestre? Nem era, tadinho. Mas por via das dúvidas, ele estava ali perguntando. Então, da mesma forma, você tem dúvida se o seu filho está, você vai correr e vai procurar ajuda? Se você, existe, quem sabe, uma possibilidade de você estar precisando, e você pode ser que esteja em pura negação, não é? Seja por qualquer motivo que seja dentro de você, pergunta para Deus se você é essa pessoa que precisa, para que toda mentira caia por terra, e que a verdade de Deus brote na sua vida, e você tenha cura, porque Deus não quer você triste, Deus não quer você com depressão. Temos pregado muito a respeito disso, não é? A vontade de Jesus é que você tenha a alegria dele em você e que a alegria seja completa. Amém? Vamos para as perguntas de vocês. Quem tem perguntas aí que gostaria de fazer nesse momento? Pode ser pai, pode ser adolescente, pode ser avô, qualquer um que quiser. Temos um microfone aqui. Irmão Eric, faz um favor para mim, coloca esse suporte microfone ali embaixo, para que a pergunta das pessoas saia também na live. A área tem uma pergunta para fazer? Vem cá, faz ali. Para você que está de casa, a área é uma menina linda, a menina mais linda dessa igreja, minha filha. Pode perguntar, fala no microfone. Isso. É bom ser psicóloga? Boa pergunta. É muito bom ser psicóloga. É uma profissão de Deus. É Deus que capacita a gente, é Deus que instrui a gente, é Deus que coloca a gente no caminho das pessoas que precisam de ajuda. Eu gosto muito de ser psicóloga, Área. Não me vejo em outra profissão. Mais alguém tem uma pergunta para fazer? Temos um papelzinho. Tem papel aí, irmã Miriam? Então, quem quiser, dá uma corridinha lá no balcão, escreve, que enquanto a gente responde essas perguntas, ou então levanta a mão, ela está andando, você topa, irmã Miriam, entregar para eles? Quem quiser fazer uma pergunta, levanta a mão que ela escreve. Vamos lá.
O que fazer quando descobrimos que o ambiente escolar e o lugar que está deixando, é o lugar que está deixando o nosso filho doente, por bullying de alunos e até mesmo de professores? Já reclamamos, mas não houve uma melhora. A escola é um ambiente muito hostil, isso é verdade. O pastor que é da área de educação pode falar isso muito melhor do que eu. Mas eu penso que esse é o papel da família, é o de insistir pelo direito daquela criança e do adolescente. Então, buscou ajuda, não teve resposta, insiste, procura outras instâncias, né, porque acho que existe, né, dentro de Secretaria de Educação, uma hierarquia onde isso precisa ser solucionado. O que não pode é a família abrir mão, né, cria aí suas resistências sozinhos, porque você tem que estudar e você precisa sobreviver naquele ambiente. Esse é o momento do acolhimento da família, né? E aí acredito que o pastor talvez tenha um direcionamento melhor sobre esses trâmites legais a respeito da escola. Sim. São duas coisas, né? Prepare o seu filho e a sua filha. Existem situações que não importa se mudar de escola, o ambiente escolar, como a Liliane disse, ele é ruim, ele é hostil, ele é difícil. E, às vezes, uma situação de fragilidade do próprio aluno pode dificultar ele de sobreviver em qualquer ambiente. Então, a primeira coisa, cuide, fortaleça do seu filho. Segunda coisa, confronta a escola. E o confronto, gente, nunca pode ser de boca. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Toda vez que vocês forem reclamar alguma coisa numa escola, com a coordenação, com o diretor, com um professor, que seja algo realmente grave, que você quer providência que seja tomada, fala assim: agora eu quero que registre a nossa conversa no livro de ocorrência da escola. Porque a pessoa vai ter que escrever que aconteceu aquela conversa, vai ter que assinar, você vai assinar dizendo que teve lá, e vai existir um registro de que você já teve uma primeira reclamação. E aí, em cima disso, se nada acontecer, não é? Ou você percebe que a escola está devagar, não está fazendo o que deve, você vai à instância superior, seja a Secretaria de Educação Municipal, seja a Superintendência Regional de Educação, não é? No caso de escolas estaduais, para poder resolver o problema. E em caso de coisa grave, por exemplo, o filho está correndo risco de vida, seja por uma depressão muito intensa, ou até mesmo por ameaça, né? Por uma situação de bullying violento e tudo, tira o seu filho da escola. Arruma outra escola, leva para longe. Eu estou falando num caso assim, fiz de tudo e não resolveu. Tira e leva para outra escola. Não conseguir escola, é melhor ter um filho fora da escola vivo do que exposto a uma situação que pode levá-lo à morte, entendeu? Então, assim, existem esses níveis que eu falei para vocês. Eu não conheço a situação, né, do que esse adolescente ou criança está sofrendo na escola, mas eu já vi muitas situações, pastor, aquele adolescente está sofrendo bullying na escola, está sendo hostilizado, e esse adolescente, ele tinha algum transtorno não diagnosticado. E aí, quando a família se atentou para o que aquele adolescente estava sofrendo na escola, aí surgiu a dúvida, né? Opa, será que ele está sendo hostilizado porque... Não que justifica, tá, gente? Não é isso que eu estou dizendo. Mas será que há algo que precisa ser assistido, que precisa ser investigado? E aí, sim, se entendeu, né, o que estava acontecendo, que era uma criança que estava sofrendo o bullying, o adolescente estava sofrendo bullying, porque, na verdade, ele precisava de uma investigação e de um tratamento. E aí, é claro, é muito complexo isso, porque você precisa fazer todo um trabalho naquela rede escolar para acolher as diferenças, diversidades, né? Mas, de repente, o bullying que está acontecendo, não sei se é esse o contexto, aponta para uma necessidade de ajuda
a mais, além do bullying que esse adolescente está sofrendo. Excelente dica. Qual dica ou conselho vocês darão para líderes de células de adolescentes, sendo que o líder já notou algo? Eu acredito que algo no quadro emocional, não é? Do adolescente. Peça ajuda. Existem coisas que o líder ele não vai dar conta sozinho, tá? Você vê que a pessoa está em depressão, a família não está fazendo nada, a pessoa está com ideação suicida. Não enrole, porque isso é uma questão para profissional. De repente, essa pessoa vai chegar ao suicídio e você não fez nada. Então, assim, o papel do líder de célula é acolher, é acompanhar, é ser ombro, mas identificou um problema de saúde mental, que é o caso, não é? Que vai para além de simplesmente um momento triste que a pessoa está vivendo, mas algo que direciona, né, que sinaliza nessa questão da depressão, da ideação suicida. Precisa bater um papo com a família, chama a sua liderança da sua igreja e explica o que está acontecendo para que encaminhamentos sejam dados. Às vezes vai ser preciso acionar até conselho tutelar, né? Às vezes vai ser necessário chamar a família para uma conversa e falar, precisa ir para um psicólogo ou para um neurologista, para um médico urgente para resolver essa questão. Existem situações que são tão graves que a gente fala no consultório, e isso vale para a célula também. Quando aquela pessoa ela está em risco, a gente precisa violar o sigilo. Violar o sigilo não é contar, né, em palavras o que foi relatado, mas é dizer, olha, o seu filho está em risco, eu preciso do encaminhamento, preciso do atendimento, preciso de um tratamento mais efetivo. E isso vale para esse caso na célula. Viola o sigilo, procurando a liderança da igreja. Essa para você. Como diferenciar tristeza passageira de um quadro de depressão? A tristeza é algo pontual. Ela tem... Tristeza é normal, tá, gente? A gente não gosta de lidar com esse sentimento, mas faz parte da nossa constituição humana, tá? Então, é normal sentir tristeza. Perdeu alguém, ficou triste, teve uma decepção, fica triste, viu algo, fica triste, isso é normal, tá? Quando que deixa de ser normal, indica uma patologia, uma depressão. Quando essa tristeza ela é persistente, estou triste hoje, estou triste amanhã, amanhã estou triste de novo, e isso vai aumentando gradativamente. Nós identificamos a partir de 2 semanas. Então, na triagem que nós fazemos, né, nas escalas de rastreio, nós consideramos de 2 semanas para frente. Então, se a tristeza está persistente, 2 semanas para lá, aí a gente pode tratar como um caso de depressão. Quais os principais sintomas e sinais que, ao serem identificados, devemos agir de forma imediata e buscar ajuda? A mudança de comportamento. Então, a depressão, ela traz alteração de sono. Então, se a pessoa ela tinha um sono normal, mas, de repente, ela começa a dormir demais, ter muito sono, ou dormir de menos, é um sintoma importante de ficar atento. A alteração de apetite, ou ela passa a comer o tempo todo, ou ela para de comer. Existem sintomas físicos também, tá, gente, que acompanham a depressão. Então, a depressão ela é incapacitante. De repente, a pessoa fala assim, mas eu estou num cansaço extremo, uma falta de energia, que eu não consigo fazer nada. A minha produtividade caiu, a produtividade daquele adolescente caiu, ele brincava, jogava bola, gostava de conversar com os amigos, agora não tem energia para nada, está prostrado o tempo todo. O que eu oriento é, investigue a parte física, faça exames,
mas constatou nada, nenhuma alteração de vitamina, nenhuma doença de origem física, vamos tratar como uma depressão. Então, são as alterações, né? E aí vamos para os casos um pouco mais graves, automutilação, que acontece, tá, gente? E é muito comum em adolescentes. Mas, às vezes, o pai e a mãe não vê, porque o adolescente ele pode se automutilar em locais que não são tão visíveis. Então, começou a usar muita blusa de frio, muito moletom, calça, e não era um hábito, mas, de repente, começou a acontecer, sinal de alerta. Então, toda alteração de comportamento, além das alterações físicas também. Muita queda de cabelo, né? Dormências também acontecem nos quadros depressivos, sem nenhuma fonte física. Interessante isso, não sabia da questão da dormência, né? O quanto a falta de apoio psicológico ao professor pode afetar o convívio entre o professor e o aluno. Essa acho que é para mim, né? Gente, os professores estão à beira de um ataque de nervo. Quando muitos anos atrás, que eu fiz o concurso, né, e fui entrar como professor efetivo na rede estadual, eu tive que ir a um psiquiatra, para o psiquiatra me dar um laudo, dizendo que eu estava bem para começar, né? E foi engraçado, porque o psiquiatra virou e perguntou para mim assim, qual que é a profissão que você está entrando? Eu vou ser professor. Aí ele pegou o papel, você é doido, já vou escrever aqui, ó, que você é maluco, né? Mas estava brincando, é claro, fez ali algumas perguntas, deu o laudo, mas a verdade é que a gente não é acompanhado no decorrer dos anos. Imagina você ouvindo barulho de manhã, de tarde e de noite, enfrentando ali, basicamente, todos os problemas da sociedade desembocam dentro da escola, não é? E você não consegue espaço para tratamento psicológico. Para conseguir numa consulta médica. O Estado, por exemplo, não aceita, ou pelo menos era assim na minha época, uma declaração de presença. Então, só se você tiver com uma fratura, com uma hemorragia, eles vão chegar e vão te dar um atestado médico. Eu passei por situações muito complicadas. Quanto mais para essas questões, né? Para a pessoa ir numa consulta sem saber se vai conseguir um atestado, se não vai. Então, assim, com certeza vai afetar muito o relacionamento entre os alunos e o professor. E eu aproveito para falar para os alunos que estão aqui. Tenham paciência com seus professores. Amem os seus professores. Sejam Jesus na vida dos seus professores, que só de aguentar vocês, eles já mereciam 10 vezes o que eles recebem de salário, tá bom? Principais comportamentos que o adolescente tem que demonstram que precisa de ajuda. A gente acabou de falar, né, na outra pergunta. E, além da ansiedade e depressão, quais outras doenças a campanha do Setembro Amarelo abrange? Como os líderes dos adolescentes podem fazer para acolher de forma que trabalhe em conjunto, família e igreja? Setembro Amarelo, a gente acaba falando muito sobre depressão, né? Mas é uma campanha de prevenção ao suicídio. Então, quando a gente fala do suicídio, o suicídio não acontece só por conta da depressão. Existem outros transtornos que também são causas do suicídio. Por exemplo, transtorno bipolar, os transtornos de personalidade. Então, são riscos muito grandes de suicídio. Então, todas essas doenças, todos esses transtornos são fatores de risco. Então, quando a gente fala do Setembro Amarelo, a gente não pode ficar só na depressão e na ansiedade. A gente precisa reconhecer e abranger também todos os outros transtornos. Amém. Com relação à outra parte da pergunta, que fala como os líderes de adolescentes, né,
tanto líder de escola bíblica dominical, líder de célula, líder do Ministério de Adolescente, pode trabalhar em conjunto com os pais. Eu entendo, meus irmãos, que precisa haver um entendimento que a gente trabalha em conjunto e que nós estamos atrás do mesmo objetivo, não é? Às vezes o adolescente tenta meio que isolar os pais e colocá-los como culpados da situação, não é? Eu vivia isso muito como professor, que os alunos desabafavam e às vezes problemas envolvendo questões familiares. E é natural que o adolescente ele se feche com relação aos próprios pais e tratem os pais como vilões. É próprio da fase da vida. Existem situações que os pais são os vilões mesmo, e que às vezes a gente precisa até denunciar, mas de uma maneira geral, a gente precisa ver que nós estamos todo mundo do mesmo lado. Tem que chamar para conversar, uma visita às vezes cai bem, principalmente no caso de adolescentes que os pais não são da igreja. Na época que eu trabalhava diretamente com embaixadores do rei, várias vezes eu ia lá visitar, conversar com os pais, ouvir. Às vezes os pais querem desabafar sobre os filhos, e a gente chega, elogia os filhos e tal, e isso acaba abrindo o coração, abre um canal de comunicação, a gente consegue resultados melhores no tratamento, não é? Na edificação, no discipulado até, desses adolescentes, a partir desse trabalho em conjunto. Tem mais uma? Corre, fala aí no microfone. Rapidinho. O uso das redes sociais hoje e a falta de acompanhamento, né, das famílias em relação a essas redes tem contribuído para o aumento da depressão em adolescentes? Ansiedade, principalmente, que pode depois desencadear a depressão, né? Porque os passeios, os transtornos, eles vão passeando entre si e têm sintomas muito semelhantes, né? Então, a rede social, eu vou falar muito leigamente, mas entendo que ela foi programada para despertar neurotransmissores, né, que estão ligados aos transtornos mentais, porque a gente entra numa rede e é tudo muito rápido, né? A gente tem essa necessidade, e aí há o vício da dopamina. E aí, quando a gente vai para a vida real, as coisas não acontecem na mesma velocidade. Então, vem a ansiedade, que gera ali uma frustração, e que, se não tratado, vai gerar outros transtornos. Então, a rede social, ela é, sim, um fator preocupante, perigoso. E que orientação você poderia dar para as famílias também, né, para ajudar nesse acompanhamento do celular na mão dos adolescentes? A verdade é que as famílias, elas estão tão cheias de atribuições e tentando alcançar tantas coisas que acaba negligenciando um pouco aquilo que realmente importa, né? Que é o estar junto, que é o enxergar, como eu disse no início. Então, eu acho que o primeiro passo é a reflexão. O que eu realmente desejo para a minha família, para os meus filhos? É o passo atrás, né? Então, assim, é mais fácil, né, dar o celular para o filho, porque ele vai ficar quietinho enquanto eu descanso do meu dia atribulado. E aí, o celular é uma porta aberta para o mundo. O que ele está acessando, com que velocidade ele está acessando. A gente não tem controle sobre isso. Então, eu acho que parte do princípio de reconhecer que filhos dão trabalho, filhos fazem barulho, filhos necessitam do nosso tempo. É assumir esse papel de responsabilidade da família. Eu vou ser um pouco alarmista com relação a essa questão. Tem que supervisionar o que está sendo acessado. Quando você vê tragédias acontecendo, tipo um adolescente vai lá e entra numa escola, como aconteceu aqui pertinho da gente, pronto para matar uma porção de gente, e volta e meia essas coisas vêm acontecendo, o depoimento dos pais meu filho não é assim, meu filho nunca teve disso,
mas de uma hora para outra ele teve acesso a um tipo de bolha social que fomenta esse tipo de coisa. Normalmente por redes que os pais não estão acostumados a ver, não é pelo Instagram, não, é Discord, são outros caminhos, não é? E assim, o pai talvez pense, eu não manjo tecnologia, eu não sei o que fazer. Se vira. A gente está numa época que não dá para se acomodar nisso de eu não sei. Vai, busca um tutorial, descobre alguma maneira, pede ajuda, mas seu filho, sua filha não pode ficar sem supervisão diante de internet, sabe? O risco é muito grande. Mais uma pergunta? Boa noite. Eu tenho uma pergunta, ela pode soar um pouco estranha no início, né? Talvez tenha um fundamento. Minha pergunta é, depressão, ela pode ser transmitida, ela pega? Por que a pergunta? Porque o que eu percebo é que em casos mais prolongados, de depressão mais profunda, né, e está fazendo um tratamento ali por anos, o que a gente percebe é que se a família não estiver atenta, depressão pega. E a gente vê não só a pessoa que está deprimida, mas todos aqueles que também são redes de apoio se afundarem, né? E aí, assim, não sabe quem ajuda quem. Qual o conselho, qual dica para que a família se proteja? Né? Porque eu penso, às vezes, até no profissional, né? O profissional que é psicólogo, está ali, a gente vê talvez aqui 1, 2, 3 pessoas, lida, vai para casa, pensa, enfim. Mas o próprio profissional, o psicólogo, ele está ali, talvez, atendendo 10, 15, 30, 100 pessoas durante um mês, lidando com toda aquela opressão aqui, né? Naquilo que a gente vê como espiritual, mas aquilo que também é psicológico. Como é que o profissional se protege e como a família também se protege em relação a isso, para não pegar depressão. Sim. A depressão, ela não é um vírus, é uma doença, mas ela pega sim, como ele disse. Pega porque o comportamento contamina, o comportamento pesa. E eu não estou dizendo que a pessoa adoecida ela é um peso, mas todo cuidador, ele precisa ser cuidado. Então, a família que cuida de um paciente com depressão, com transtorno bipolar, com qualquer outro transtorno de personalidade, precisa ser cuidada também. Então, aquela fala horrível, eu não preciso de psicólogo, você precisa sim, tá? Como nós, psicólogos, que atendemos tantas pessoas no dia, no mês, nos blindamos desse comportamento? Fazendo terapia, buscando ajuda. Né? Vai ter casos, porque a gente também tem emoções, tá, gente? A gente também adoece, a gente também sofre, a gente também tem ansiedade, a gente também tem risco de ter depressão. E, se necessário, além da terapia, nós vamos também recorrer a um psiquiatra, e não há problema nenhum nisso. Então, se nós que somos profissionais precisamos desse apoio, que dirá a família. Então, a família tem que se blindar. Cuidador precisa de cuidado para que não pegue essa depressão ou essa ansiedade. Mais uma pergunta? Boa noite. Alguns diagnósticos, né? Você falou sobre outros transtornos que também abrangem Setembro Amarelo. A importância dos níveis, né, de depressão, né, fase adulto, tanto adolescente também. A importância Gostaria que você falasse a respeito dessa importância da família buscar esse atendimento, essa ajuda, pelo fato de que alguns diagnósticos, né, de depressão no nível mais profundo levam um certo período para um fechamento de diagnóstico. E a importância desse fechamento de diagnóstico, né? Porque alguns casos de alguns transtornos são entre 5 até 10 anos para conseguir se fechar um diagnóstico. Gostaria que vocês falassem a respeito dessa importância, né, da busca
de uma ajuda, né, para um fechamento de diagnóstico, porque às vezes a necessidade já está assim, chegando a um extremo. Em alguns casos, as pessoas falam: nossa, mas já aconteceu o suicídio, era tão feliz ontem, o que aconteceu? Né? Porque o nível, né, o diagnóstico talvez não era uma simples, né, um início de depressão. A família precisa estar junto, né, nesse processo de investigação, porque quando a gente está nessa busca pelo diagnóstico, a família é parte importante também, tanto para auxiliar, né, a conclusão, fechar aquele diagnóstico, porque às vezes o próprio paciente ele não se vê na totalidade, e aí a família nos auxilia fechar esse diagnóstico, mas a família também que está ansiosa, que está em busca de entender o que está passando com aquele ente querido, ela precisa também de cuidados. Então, é um conjunto, família é parte fundamental, e ela tem que estar junto em todo o processo. A gente não pode pensar que aquele indivíduo é um ser sozinho no espaço, né? Ela tem alguém, ela tem uma história. E aí, a família ela tem que ser parte dessa busca, tanto no cuidado, no cuidado pessoal dela mesma, né? E também de auxiliar aquele paciente na busca, no fechamento daquele diagnóstico. Era isso a sua dúvida? Respondi? Sim? Não? Então, encerramos o nosso podcast e vamos também encerrar o nosso culto nesse momento. Amém? Quero agradecer a todos vocês, as colaborações, as perguntas, a paciência, a atenção, as orações de todos vocês. Muito obrigado, Liliane, mais uma vez.